para essas vidinhas, ó Senhor, que estão aqui diante de Ti, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-los nesta noite a abrir a palavra do Senhor Deus, livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. Nós vamos ler do versículo 17 até o versículo 38. Atos, capítulo 20, versículo 17 até o versículo 38. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimento me esperam. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que Ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, e não pouparão o rebanho, e dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Amém. Graças te damos, Senhor, por tua palavra. E nesta noite somos tão necessitados da unção do teu Espírito,
para ouvir a tua voz, entender o teu propósito, compreender acima de tudo as verdades espirituais contidas neste texto bíblico, porque a tua palavra é viva e eficaz. Ela foi escrita para aqueles irmãos naquela época e foi escrita para nós nesta época. Ajuda-nos a entender a tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Dei um tema para estes 2 dias de aniversário da igreja. Estamos falando sobre a igreja reformada sempre se reformando. A expressão igreja reformada sempre se reformando é uma expressão da Reforma Protestante já no ano de 1609. Estamos falando de quase 100 anos depois de que Martinho Lutero tinha colocado lá suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. 100 anos depois, a igreja passa por um problema e ela se reúne para fazer um sínodo. E esse sínodo tinha um objetivo. Essa assembleia das igrejas europeias tinha um objetivo. Participaram ali igrejas de toda a Europa, menos da França, que o rei francês não permitiu que a igreja francesa participasse do sínodo de Dort, que aconteceu nessa cidade na Holanda. Por que foi necessário esse sínodo, essa assembleia, já em 1609? Porque havia, e os irmãos devem saber, um grande teólogo protestante, juntamente com Lutero, chamado João Calvino. João Calvino foi um dos mais brilhantes teólogos de toda a história do cristianismo. E ele, na época, ensinou a respeito da salvação, e ele colocou esse ensinamento de maneira sistemática. João Calvino fez uma teologia sistemática da obra redentora de Cristo, da salvação de Deus, de como o Senhor salva o homem, e de como Deus é totalmente aquele que planejou, executou e manifestou a salvação aos homens. A nós não é dado nada, nenhuma parcela na questão da salvação. Nós somente recebemos a salvação como um presente de Deus. Calvino ensinava isso, mas 100 anos depois da igreja protestante estar tentando conduzir a sua teologia para um lado fiel às Escrituras, surgiu um teólogo holandês chamado Jacob Arminius, ou mais conhecido como Armínio em português, e conhecido também a sua teologia no meio protestante atual como o arminianismo. Então você vai sempre ver que há um debate teológico entre calvinistas e arminianos, o calvinianismo e o arminianismo. Os calvinistas falando que Deus que opera todas as coisas, Deus escolhe o homem na sua soberania, fala com ele, e ele então ouve a voz de Deus, se arrepende e encontra-se com o Senhor Jesus. Armínio diz não, o homem não pode fazer tudo, Deus não pode fazer tudo, alguma coisa tem que ter sido deixada para o homem fazer. Então Armínio começa a ensinar que o homem pode ser salvo a partir de si mesmo, e que o homem se interessa primeiramente para ser salvo. E então é preciso um sínodo, uma assembleia das igrejas, para confrontar os ensinos calvinistas e arminianistas. João Calvino e Armínio são colocados na mesa, juntamente com os estudos, na verdade, para se decidir. E lá, nessa reunião, se encontra um teólogo holandês, Gisbertus Voetius, que diz
da seguinte frase: Ecclesia reformata et semper reformando est. Entendeu? Não, né? Nem eu. Mas eu vou traduzir para você. A igreja é reformada e está sempre se reformando. Esse teólogo, que não é muito conhecido, a não ser por esta sua participação nesse sínodo, trouxe uma verdade espiritual muito séria para a igreja reformada. Quando então Gisberto, eu vou chamar ele de Gilberto, tá? Para ficar mais fácil para nós. Quando então Gilberto fala, esse holandês, esse teólogo holandês fala ali, ele traz uma revelação de uma situação muito importante. A igreja que saiu da igreja católica, que se reformou, que tem agora um centro, uma teologia, ela precisa estar aberta para discutir assuntos teológicos e práticos que não deu tempo de serem todos esgotados nesses 100 anos de história. Nós estamos falando de 100 anos, de 1500 a 1600. São 100 anos de uma nova teologia, a teologia da reforma protestante. Então esse teólogo holandês diz: olha, nós não discutimos tudo, não vamos acabar no ano 1600, e muitas outras coisas virão na frente para serem discutidas. Então a igreja reformada precisa estar aberta para sempre se reformar. Com isso, esse teólogo holandês não estava dizendo o seguinte: olha, a igreja evangélica deve estar aberta para todo que for mudança e ensino que vier. Não é isso. O que ele estava dizendo é: a igreja protestante, reformada, precisa estar aberta para discutir, quando necessário, um assunto, e então trazer este assunto a uma reflexão através da palavra de Deus. O que a igreja reformada faz, o que a teologia reformada faz, é muito simples. Nós conduzimos todas as coisas para a luz das Escrituras Sagradas. São as Escrituras a base da nossa regra de fé e prática. Então, se um pastor ensina algo, se um líder espiritual ensina algo, se um profeta, se um apóstolo, como são chamados hoje, ensinam algo que não condiz com as Escrituras, nós compreendemos isto como uma heresia, independente de onde venha tal ensinamento. E a igreja reformada pega esse viés porque ela vem de uma igreja que não tem mais as Escrituras como estrutura da sua regra de fé e prática. A igreja católica deprecia as Escrituras. Como, pastor, que ela deprecia as Escrituras? Ora, qualquer palavra de qualquer bispo, de qualquer padre, de qualquer papa tem mais valor do que os ensinos das Escrituras. A igreja evangélica adventista do sétimo dia deprecia as Escrituras. Por que ela deprecia as Escrituras? Porque a interpretação segundo a Ellen White tem mais valor do que se ensina as Escrituras Sagradas. A igreja cristã do Brasil deprecia as Escrituras, porque a revelação através do ancião tem mais valor do que as Escrituras. A igreja universal do reino de Deus deprecia as Escrituras, porque toda a teologia da prosperidade e ensinamentos de libertação são feitos através de práticas, às vezes ensinada por ex-pais de santo, que ensinam uma verdade, eles tomam isso como uma verdade espiritual, e não condizem isso com as Escrituras. Qualquer igreja, seja ela do âmbito católico, seja ela do âmbito evangélico,
que não tem nas Escrituras a fundamentação da sua fé, não é uma igreja reformada. Deu para entender? Amém? Não é. Não, então, irmãos, quando a gente fala de igreja evangélica, nós não estamos falando de igreja evangélica, nós não estamos falando de igreja reformada. Tem muita igreja evangélica que não é igreja reformada. O que é então a igreja reformada? É uma igreja que se reformou em 1500, que vem com essa teologia reformada de 1500 e que está sempre se reformando, dizendo o seguinte: há um assunto que precisa ser tratado e ele será tratado à luz das Escrituras. Nós não fechamos a porta. Não fechamos a porta para interpretar as coisas deste mundo, desta era, mas nós nunca vamos interpretá-la longe das Escrituras. Um exemplo, esta semana eu vi um vídeo, mais de uma semana, de um padre dizendo que homossexualismo é um dom dado por Deus. Por isso que a igreja católica não é uma igreja reformada, porque o assunto homossexualismo é tratado pela igreja reformada, mas não conforme a corrente deste século quer tratar. Nós trazemos o assunto e nós tratamos isso à luz das Escrituras. Isto é uma igreja reformada. Então a igreja reformada está sempre se reformando, porque ela está sempre analisando os assuntos que precisam ser analisados, contudo, à luz das Escrituras sagradas, que é a nossa única regra de fé e prática. Seja quem for que ensinar alguma coisa que não condiz com os ensinamentos das Escrituras, não deve ser aceito pelo cristão reformado. Por que eu estou trazendo o contexto desse sínodo? Porque o texto que nós lemos mostra Paulo, o apóstolo Paulo, viajando de uma cidade para Jerusalém. E no meio do caminho, ele para em Mileto. Mileto ficava próximo a Éfeso. E naquele tempo, quando se parava uma viagem náutica, se demorava alguns dias naquele porto, porque o que estava sendo carregado até Mileto seria tirado do navio, outras coisas entrariam no navio para que se seguisse viagem até Jerusalém. Então Paulo iria ficar alguns dias em Mileto, e ele então pediu para algumas pessoas irem de Uber até Éfeso e pegarem lá os presbíteros de Éfeso e trazerem esses presbíteros até Mileto. E quando esses presbíteros, líderes da igreja de Éfeso, chegaram a Mileto, o apóstolo Paulo foi falar-lhes uma coisa muito importante: orientações que não podiam deixar de ser dadas. Por quê? Porque o apóstolo Paulo sabia que não os veria jamais. Ele diz isso no texto. Estou passando aqui, vou falar com vocês no versículo 25, e eu digo que vocês não verão novamente a minha face. Paulo sabia que dali de Jerusalém ele iria ser declarado culpado para morrer em Roma. Não iria mais chegar em Éfeso, não iria mais ter contato com aqueles irmãos que estavam ali em Éfeso. E o que Paulo tem de tão importante para falar? E aí que entra a história interessante, porque o contexto de Paulo, o contexto do sínodo de Dor, que eu falei aqui no começo, tem muitas semelhanças, irmãos, com o contexto dos nossos dias. Ou seja, o desafio de Paulo no primeiro século é igual ou foi igual ao desafio desses irmãos no século 17.
em 1600, e é igual ou parecido ou semelhante ao desafio que nós temos hoje no nosso século. Então, diante desse texto, eu queria falar com vocês nesta noite de uma igreja reformada, sempre se reformando, tem alguns desafios. E os desafios de uma igreja reformada, sempre se reformando, passa primeiramente pela formação dos seus líderes. É um dos assuntos, uma das dificuldades maiores que a igreja enfrenta em todo o tempo, o desafio de formar líderes. E era isso que o apóstolo Paulo estava fazendo. Ele estava formando líderes em Éfeso. É isso que a igreja de 1600 está preocupada. Quem são os líderes que estão sendo formados e que estão pregando e ensinando a palavra, e o que eles estão pregando e ensinando? E hoje também deve ser a nossa preocupação. Quem são os líderes hoje? O que eles estão ensinando? O que eles estão pregando? Como a igreja tem olhado para essa questão na formação de novos líderes? Primeiro desafio, irmãos, que eu vejo nesse texto é o desafio de encontrar líderes que dão testemunho. Olha o versículo 18 novamente comigo. Paulo diz: quando chegaram à comitiva, vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês. Vocês sabem da procedência do meu testemunho. Vocês viram como eu vivi. Vocês estão e puderam ler a minha vida. Paulo não era alguém que não se sabia o que fazia. Paulo não era alguém que era oculto. Paulo era alguém que tinha uma vida livre. As pessoas tinham acesso a Paulo. Paulo era visto como um ser humano normal. A igreja mudou isso. Hoje, os grandes líderes, eles ficam enclausurados. Eles não dão acesso às pessoas. Eles não convivem com as pessoas. Paulo diz: olha, eu estive com vocês, vocês viram o meu testemunho. Queridos irmãos, é necessário encontrar líderes que testemunham. Vejam algumas coisas que eu entendi aqui nesse texto, que foram testemunhas do apóstolo Paulo, que ele pôde dar exemplo à igreja de Éfeso. Primeiro, o desafio é encontrar líderes que testemunham servindo com humildade. Versículo 19, ele diz: servi ao Senhor com toda humildade. Paulo entendeu o exemplo do Mestre Jesus. Jesus disse: vinde a mim, aprendei de mim, eu sou humilde. Vinde a mim, aprendei de mim. E qual o grande exemplo que nós temos em Jesus da humildade? No dia em que ele estava para cear com os seus amigos, e não havia escravo para lavar os pés dos discípulos, o que Jesus fez? Jesus pegou a bacia com água e uma toalha, e ele passou a lavar os pés dos seus discípulos. O exemplo do Mestre Jesus impactou a vida do apóstolo Paulo, que entendeu que devia servir com humildade. Irmãos, hoje nós estamos carentes de pessoas, líderes dentro da igreja, que sejam humildes, pessoas que não sejam egocêntricos, snobs, pessoas que possam conviver com os outros, que possam partilhar as coisas uns com os outros. Há pastores que se mostram cada dia mais arrogantes, na maneira de falar, na maneira de agir, principalmente aqueles que aparecem na televisão, né, que são mordidos pelo bichinho da fama, do orgulho.
a Bíblia nos orienta que o desafio hoje para uma igreja reformada, sempre se reformando, é manter-se como uma igreja que descobre, que encontra líderes que sirvam com humildade. Segunda coisa nesse texto também, o desafio é encontrar líderes que perseveram na provação. Versículo 19, continuando, ele diz: servir ao Senhor com toda humildade, com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Queridos, hoje nós encontramos dificuldades em formar líderes na igreja, porque o cristão hoje é muito dodói. Qualquer coisa, qualquer privação, qualquer situação contrária, ele quer sair da igreja, ele quer andar de novo longe da perseguição, longe da provação. Ontem o pastor pregando aqui, ele falou sobre isso, que vai ser provado, e Jesus disse, Paulo escrevendo na verdade a Timóteo, disse que todo mundo que quiser viver piedosamente será perseguido. Nós vamos ser provados, vamos receber provação sempre. Jesus disse aos seus discípulos: se perseguiram a mim, imagina o que farão com vocês. Então nós precisamos reconhecer, irmãos, que o desafio está em ter ou encontrar líderes que perseveram na provação. Terceira coisa aqui é encontrar líderes que testemunham anunciando o Evangelho. Versículo 20. Você vai ver que uma palavrinha-chave que Paulo usa sempre no texto é: vocês sabem, vocês viram. No versículo 20 ele diz: vocês sabem que não deixei de pregar a vocês tudo que é proveitoso, não deixei de ensinar publicamente, de casa em casa. Não só ensinava vocês, como preguei aos gregos e aos judeus o Evangelho. Eles precisavam se converter, eles precisavam se arrepender. A igreja reformada, sempre se reformando, tem o desafio de encontrar líderes que testemunham anunciando o Evangelho. Esse é o chamado da igreja. Mateus capítulo 28 está lá, irmãos, escrito para todos nós. Eu e você recebemos um convite, ou melhor, um mandamento de Deus. Nós precisamos ir por todo mundo anunciando o Evangelho a toda criatura, e principalmente os líderes, assim como Paulo escreve para o seu filho Timóteo na fé, diz: não pare de fazer o trabalho de um evangelista. Nós precisamos anunciar a glória do Senhor até o dia em que Ele volte. Uma igreja reformada, sempre se reformando, tem o desafio de encontrar líderes que testemunham anunciando o Evangelho. Assim também como tem o desafio de encontrar líderes que testemunham por meio da abnegação pessoal. Olha o versículo 33 e 34. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que as minhas mãos supriram as minhas necessidades e as dos meus companheiros. Paulo não estava no ministério por aquilo que o ministério poderia dar a ele. Paulo não tinha o interesse de enriquecer. Paulo não olhava para o ministério como uma fonte de lucro. O que o apóstolo Paulo fez muitas vezes foi tirar de si mesmo para abençoar e ajudar o ministério que ele mesmo servia. E por muitas vezes ele dividiu a sua vida entre plantar igrejas, pregar o Evangelho e fazer tendas para sustentar a si mesmo e para sustentar os seus companheiros. Precisamos de líderes que tenham exemplo de, como Paulo, que testemunham por meio da abnegação.
Jesus Cristo, o nosso grande líder, certa vez chamou os seus discípulos e disse: olha, vocês querem ficar comigo? As raposas têm os seus covis, os pássaros os seus ninhos, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Hoje nós vivemos em uma sociedade onde as igrejas pregam a prosperidade, assim como nós refutamos a igreja católica que cobrava por causa das indulgências naquela época da reforma. Hoje nós combatemos as igrejas evangélicas que vendem rosa, água do rio, vassoura ungida, em tudo que você pensar, em nome da fé, em favor do enriquecimento dos seus líderes, bispos, pastores televisivos com fazendas, apartamentos imensos lá fora do país, tudo com dinheiro provido pela fé dos outros. O apóstolo Paulo diz: não, a igreja reformada, sempre se reformando, tem o desafio, irmãos, de encontrar líderes que testemunham por meio da sua abnegação, assim como o Senhor Jesus serviu e deu a sua vida. Nós fomos convidados por Cristo para andar no mesmo caminho. Por último, o desafio é encontrar líderes que testemunham servindo os necessitados. Versículo 35, o apóstolo Paulo falando: em tudo que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que diz: a maior felicidade em dar do que receber. Se tem uma coisa que é terrível nos nossos dias e asquerosa nos nossos dias, são pastores, líderes de igreja, grupos de música, que cobram fortunas para fazer uma apresentação, para fazer uma pregação. A Bíblia diz que nós não somos dignos de receber uma coisa que nós recebemos de graça. De graça recebestes, de graça dai. A igreja precisa urgentemente encontrar líderes que estejam dispostos a testemunhar servindo os necessitados. Há maior felicidade em dar do que receber, irmãos. Infelizmente, é uma palavra bonita na Bíblia, mas difícil de colocar em prática. Nós somos uma geração suvina, né? Mão fechada. Nós não queremos dar nada para os outros. Nós queremos usufruir do nosso dinheiro, daquilo que o dinheiro pode nos proporcionar. Então, se eu tenho a condição de ajudar alguém que está passando necessidade, mas eu tenho no mesmo tempo a possibilidade de trocar meu celular, adivinha qual a minha escolha? Troca o celular. Nós desaprendemos o Evangelho. O Evangelho é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o que era mais precioso, o seu Filho Jesus. E nós estamos retendo as coisas, enquanto as pessoas fracas ao nosso redor precisam do auxílio das nossas vidas. Nós somos rápidos para gastar conosco e somos difíceis para abençoar o que precisa. Jesus disse certa vez, quando aquela mulher quebrou um vidro de perfume caríssimo nele, e Judas, com um zoião grande, falou: olha, se tivesse vendido isso aí por 300 denários, quanto pobre não dava para ajudar? Você acha que Judas estava pensando nos pobres? Não, a Bíblia diz que ele estava preocupado com aquele monte de dinheiro na sacola, porque ele era o tesoureiro do grupo e ele
levava para ele o bolso dele. E aí Jesus olhou para aquele público e para os seus discípulos e disse: não se preocupe com os pobres agora, porque os pobres vocês sempre terão com vocês terão a oportunidade de ajudar sempre. A igreja evangélica, na sua grande maioria, tem esquecido do desafio de mudar a sorte das pessoas e ajudá-las nas suas necessidades. A igreja reformada precisa encarar o desafio de encontrar líderes que queiram testemunhar, servindo os pobres, servindo aqueles que têm mais necessidade. Segundo grande desafio que nós temos aqui nesse texto em Atos dos Apóstolos para a igreja reformada sempre se reformando, é o desafio de ter líderes que cuidam de si mesmos e do rebanho. Está no versículo 28, quando o apóstolo Paulo, falando com os seus amigos pastores, diz: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Primeiro desafio que está aí: cuide de si mesmos. O que Paulo está dizendo é que esses homens de Deus precisavam ter ações espirituais importantes, primeiramente na sua vida. E quais são as ações que nós precisamos ter? Versículo 31, olha o que diz a palavra: por isso vigiem, lembrem-se de tudo que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês, noite e dia e com lágrimas. O que Paulo advertia das coisas que iam acontecer? Qual a saída? Versículo 32: agora eu não estou mais com vocês, eu os entrego a Deus e a palavra de sua bênção. 2 coisas que o homem de Deus, o ministro, o líder, aquele que o Senhor vai chamar para a obra, para ser um líder na igreja reformada, não pode se deixar a comunhão de Deus e a comunhão com a sua palavra. Eu me lembro aqui de Atos capítulo 6, quando a igreja está envolvida em um monte de coisa, um monte de problema, as viúvas não estão sendo bem assistidas, e os apóstolos então tentam resolver o problema, e eles dizem: olha, vamos escolher alguns homens para fazer isso, institui os diáconos. E eles dizem: porque a nós convém o ministério da palavra e da oração. Líderes que Deus precisa, o desafio é ter líderes que cuidam bem de si mesmo e da sua espiritualidade. Hoje é muito normal, irmãos, encontrarmos pastores de igrejas que não zelam pela vida física, emocional e espiritual. Eu não sei se você sabia, mas é crescente o número de pastores que se suicidam, tiram a própria vida porque não suportam a pressão do ministério, porque não cuidam bem da vida espiritual, porque não cuidam bem da vida emocional, porque não cuidam bem da vida física. E na igreja há muitas pessoas que andam na mesma situação. O número de cristãos que tiram a sua vida tem crescido. Por que isso? Porque perderam o foco. As ações espirituais não são mais as preferenciais. As ações espirituais acontecerão nas nossas vidas se tivermos tempo. É por isso que hoje uma das grandes dificuldades e desafio é encontrar líderes que cuidam bem de si mesmos, que primeiramente olham para a sua vida e tentam viver uma vida em integridade com Deus, se alimentando da sua palavra e da comunhão com o Senhor. É esses homens que a igreja reformada precisa.
para continuar a ser uma igreja reformada, reformando-se sempre. Não é só um desafio cuidar de si mesmo, é um desafio também cuidar do rebanho. Líderes da igreja reformada são levantados por Deus para fazer esse grande desafio, cuidar do rebanho. Irmãos, a igreja reformada precisa entender que deve ter ações ministeriais importantes. E dentro dessas ações ministeriais importantes está a ação do líder da igreja. E qual é? O que um líder da igreja deve fazer para cuidar do seu rebanho? Duas coisas. Está no versículo 29 e no versículo 30. O líder precisa lutar contra os ladrões de fora e lutar contra os enganadores de dentro. O apóstolo Paulo, conversando com os seus bispos, ele diz: depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E não só isso, versículo 30: e dentro de vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. A igreja reformada, sempre se reformando, enfrenta um grande desafio: permanecer fiel ao ensinamento das Escrituras. Não traz ibope, não dá muito know-how, mas é para aquilo que Deus nos chamou. Há uma frase de João Calvino que diz: o pastor deve ter duas vozes, uma para arrebanhar as ovelhas e outra para expulsar os lobos. A luta dos líderes da igreja é para que os crentes da igreja sejam fortalecidos. Ao mesmo tempo, precisamos lutar para mostrar, para declarar mesmo, para notificar, para apontar os ladrões e os enganadores. Tem gente que fala: nossa pastor, mas o senhor fala publicamente contra pastores, o senhor denuncia, o senhor dá nome. Sim, sempre darei, porque se alguém está faltando com respeito à interpretação das Escrituras, é um perigo para as minhas ovelhas. E eu preciso ter a voz que espanta os lobos. Então, se você vai ficar com raiva de mim, porque eu vou falar de um grande líder da igreja, tal, você vai ficar com raiva de mim, porque se ele merecer, eu falo. Então eu já tenho uma lista aí que eu tenho falado, né? Edir Macedo, Silas Malafaia, mais perto de nós aqui, o Carlos da igreja da cidade aí. Falo porque são pessoas que têm saído da verdade do Evangelho. Pode ser meu amigo, camarada do peito. Se falou bobagem, eu denuncio. Se está contrário às Escrituras, eu denuncio. E os líderes que Deus vai levantar nesta igreja precisam fazer a mesma coisa: cuidar do rebanho e expulsar os ladrões e aqueles enganadores. Eu acho que o grande desafio aqui não é só expulsar os ladrões. O grande desafio é ficar com o ouvido atento para ver se dentro do nosso meio não tem alguém que está fazendo alguma coisa contra o rebanho. Essa igreja aqui já teve um grande problema por causa disso. Um irmão que era membro desta igreja, que morava aqui embaixo desta igreja, teve uma experiência numa igreja pentecostal, a igreja pentecostal Deus e Amor, e ele começou a trazer essas coisas para dentro desta igreja aqui. Ele ficava na porta falando, ele causou um grande problema. Essa igreja sofreu, rachou, um monte de gente foi embora daqui, inclusive ele, graças a Deus. Mas ficaram pouquíssimas pessoas, e o trabalho teve que recomeçar tudo de novo, porque um enganador falou no meio da igreja.
Não sei se tinha pastor no tempo, não me lembro, mas faltou um cajado na mão do pastor para dar na cabeça dele ali no portão. Fora. Você não pode atrapalhar a igreja. Fora. Quero concluir, irmãos. Um dos grandes problemas hoje das igrejas atuais é a falta de liderança sadia. Sabe por quê? Porque o homem moderno não tem tempo para servir a Deus na igreja local. Por causa disso. As pessoas não querem se preparar, não querem fazer um curso no seminário, não querem fazer aula com o pastor na quarta-feira, não querem. Simplesmente elas querem passar pela igreja, e a igreja sofre porque não tem uma liderança preparada, porque não consegue fazer com que crentes se tornem líderes, e a falta de liderança é um grande problema para nós. Oremos ao Senhor da seara para enviar trabalhadores para a sua seara, porque o grande desafio da igreja reformada, sempre se reformando, passa primeiramente por uma boa formação da liderança local. Que Deus nos ajude e que essa igreja seja uma igreja que forme homens, mulheres cheios de sabedoria e do Espírito Santo para conduzir outras vidas para a glória de Deus. Vamos orar. Pai, te damos graças porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor é o Deus que conduziu a igreja a ser uma igreja reformada, sempre se reformando. Te damos graças porque o Senhor é o Deus que nos livra dos ataques que vêm de fora, dos lobos ferozes, ó Pai. Nos ajuda a sempre ter uma voz contra estes lobos. Nos ajuda também a discernir, ó Deus, se há no nosso meio alguém que destoa do verdadeiro Evangelho. Em nome de Jesus, levanta líderes que queiram se gastar para o reino do Senhor, que queiram dedicar tempo à obra do Senhor, para que a igreja reformada continue sempre se reformando para a glória de Deus, o Pai. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém.